Você já imaginou encontrar alguém que nunca existiu? Alguém que parece ter uma vida completa, mas que não possui registros, família ou qualquer prova de que realmente pertence a este mundo. Hoje no canal Coisa Estranha, vamos contar uma das histórias mais misteriosas e bizarras já registradas, o caso do homem que nunca existiu. Se você gosta de mistérios reais, histórias que desafiam a lógica e acontecimentos que arrepiam até os mais céticos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Ative o sininho, para não perder os próximos vídeos. Agora sente-se, porque essa história vai te prender do início ao fim. Londres. A cidade envolta em neblina, ruas silenciosas, o clima típico de filmes de mistério. Foi nesse cenário que um corpo foi encontrado, um homem aparentemente comum, bem vestido, com aparência respeitável. Nada nele denunciava que se tratava de alguém fora do comum, exceto um detalhe crucial: nunca existiu nos registros oficiais. Seu nome estava em documentos falsos. O endereço apresentado não correspondia a lugar algum. Passaportes e identidades que pareciam legítimos, mas que ninguém jamais havia registrado. O homem encontrado em circunstâncias misteriosas carregava uma pequena mala. Dentro dela, roupas cuidadosamente dobradas, objetos pessoais comuns e os documentos que desafiavam toda explicação. Descoberta do corpo e primeiras observações. O corpo foi encontrado sentado em um banco, ou talvez em um beco, relatos divergem, mas o que chamava atenção era a ausência de sinais de violência. Nenhuma marca de agressão, nenhum sinal de luta. Ele parecia simplesmente ter morrido. A mala continha objetos de uso diário, escova de dentes, roupas limpas e fósforos. Documentos que deveriam revelar sua identidade só aumentavam o mistério. Passaportes inexistentes, identidades inventadas, números de telefone que não funcionavam. A polícia ficou perplexa. Ninguém sabia quem ele era. Nem familiares, nem colegas de trabalho, nem autoridades internacionais. E é exatamente nesse ponto que o caso se torna fascinante e assustador. Primeiras teorias e investigações. Os investigadores inicialmente consideraram o óbvio: espionagem. Durante a Guerra Fria, Londres era um verdadeiro tabuleiro de agentes secretos. Pessoas desapareciam, documentos eram falsificados, identidades eram apagadas. Seria ele um agente secreto descartável? Alguém enviado para uma missão impossível e que de repente morreu ou foi abandonado? Mas algo destoava. Normalmente, agentes secretos tinham algum tipo de rede de apoio. Neste caso, não havia nenhuma evidência de que alguém estivesse monitorando ou mesmo preocupado com ele. A mala e os documentos falsos. A pequena mala que ele carregava continha pistas que só aumentavam o enigma. Roupas com etiquetas de alfaiatarias inexistentes. Cartões de visita com telefones que não funcionavam. Objetos pessoais comuns, mas que pareciam fora do lugar, como se pertencesse a uma vida fabricada. A perfeição dos documentos indicava que alguém planejou tudo meticulosamente, mas o propósito disso permanecia desconhecido. Alguns especialistas lembraram da famosa Operação Mansemite da Segunda Guerra Mundial, na qual o exército britânico usou cadáveres com identidades falsas como isca para enganar o inimigo. Coincidência ou inspiração? O mistério só aumentava. Se até aqui você achou a primeira parte misteriosa, prepare-se, agora vamos mergulhar ainda mais fundo. O caso do homem que nunca existiu não é apenas estranho, ele é um verdadeiro labirinto de enigmas. Teoria da espionagem. A primeira hipótese levantada pelos investigadores foi a mais lógica: espionagem. Durante a Guerra Fria, Londres era um tabuleiro vivo. Agentes de diversos países circulavam pelas ruas, trocando informações, infiltrando-se em organizações e vivendo identidades falsas.
O homem misterioso parecia se encaixar nesse padrão. Documentos falsos cuidadosamente produzidos. Roupas de marcas sofisticadas. Passaporte e identidade com aparência legítima. Mas havia um problema. Nenhum serviço de inteligência assumiu que ele pertencia a eles. Nem britânicos, nem estrangeiros. Era como se ele fosse um agente descartável, alguém que nunca deveria ser encontrado. Detalhes da mala e objetos encontrados. A mala do homem é um dos pontos mais fascinantes do caso. Roupas limpas e dobradas, algumas com etiquetas de alfaiatarias que não existiam em Londres, e nem em nenhum outro lugar. Cartões de visita perfeitamente impressos, mas com números de telefone que não funcionavam. Objetos pessoais comuns, como escova de dentes, mas em quantidade e organização estranhamente meticulosa. Era como se alguém tivesse fabricado toda uma vida para ele, mas sem se preocupar em torná-la funcional. Essa mala trouxe aos investigadores uma sensação inquietante. Cada detalhe parecia planejado para confundir, mas sem propósito claro. Operação Mindsemite. A coincidência assustadora. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos criaram uma famosa operação de contra-espionagem chamada Mindsemite. Nela, usaram o corpo de um homem sem identidade, vestiram-no como oficial militar falso, plantaram documentos e deixaram o corpo ser encontrado pelos alemães. O apelido dessa operação? O Homem que Nunca Existiu. E quando o caso do misterioso homem em Londres surgiu, a coincidência assustou os investigadores. Teoria do agente fantasma. Alguns especialistas sugeriram que ele era um agente fantasma. Alguém usado apenas para uma missão específica. Sem histórico, sem família, sem registros. E depois descartado sem explicações. Mas isso levanta outra pergunta. Se fosse apenas um agente fantasma, por que deixar o corpo exposto? Por que não limpar a cena ou fazer parecer que ele desapareceu normalmente? A teoria faz sentido em partes, mas o abandono do corpo continua intrigando. Você está conseguindo imaginar a vida desse homem? Ele tinha tudo para parecer normal, mas nada batia com a realidade. Agora respire fundo, porque no próximo bloco vamos explorar teorias sobrenaturais, conspirações governamentais e possibilidades ainda mais bizarras. Se você achou as teorias de espionagem intrigantes, prepare-se. Agora o caso se torna ainda mais estranho. O homem que nunca existiu desafia não apenas a lógica, mas também a realidade que conhecemos. Teorias sobrenaturais. Alguns pesquisadores do paranormal sugerem que o homem não era apenas um espião ou agente descartável, mas uma entidade extradimensional. Documentos falsos, roupas de marcas inexistentes e passaportes nunca registrados reforçam a ideia de que ele não pertencia a este mundo. Sua morte sem causa aparente adiciona um elemento sobrenatural. Relatos de fenômenos estranhos próximos ao local do corpo, como sons inexplicáveis ou objetos que desapareciam misteriosamente, aumentam ainda mais o mistério. Nessa perspectiva, ele não seria humano no sentido convencional, mas uma presença que simulava a existência humana. Conspirações governamentais. Outra linha de investigação aponta para experimentos secretos de agências governamentais. Controle mental ou testes de identidades falsas. Missões ultrasecretas, nas quais o homem poderia ter sido um agente descartável. Experimentos envolvendo viagens interdimensionais ou manipulação da percepção da realidade. O fato de ninguém assumir responsabilidade pelo caso e a rápida retirada de informações dos jornais reforçam a hipótese de conspiração. Autópsia e detalhes do corpo. A autópsia do homem revelou algo perturbador. Nenhum sinal de violência externa. Nenhum trauma físico aparente. A causa da morte foi listada como indeterminada. Alguns médicos sugeriram envenenamento por substância desconhecida.
Outros levantaram hipóteses ainda mais estranhas, como colapso molecular ou falha biológica inexplicável. Era como se a própria existência do homem estivesse em conflito com as regras do mundo que conhecemos. Coincidências e detalhes misteriosos. Alguns detalhes misteriosos só aumentam a estranheza do caso. Documentos desapareceram misteriosamente. Relatos de pessoas que juram ter visto um homem idêntico vagando por Londres, anos depois. Fenômenos estranhos registrados em casas próximas ao local onde o corpo foi encontrado. Cada detalhe reforça a sensação de que o homem não deveria existir, ou que sua vida foi cuidadosamente apagada da história. O silêncio da mídia. Logo após o corpo ter sido encontrado, jornais da época deram destaque ao caso. Mas, curiosamente, em pouco tempo, o assunto sumiu das manchetes. Matérias foram retiradas de circulação. Não houve atualizações oficiais. Qualquer repórter que tentava investigar mais a fundo recebia ordens de cima para encerrar a cobertura. Isso gerou a suspeita de que o caso foi censurado ou abafado por autoridades que não queriam que o mistério viesse à tona. Teorias populares. Com o sumiço das notícias, o caso caiu no domínio da imaginação popular. E quando o povo não tem respostas, cria teorias. Primeira, um espião descartado, usado em missão secreta e depois eliminado. Segunda, viajante do tempo, deslocado para uma época que não era sua. Terceira, um ser interdimensional, incapaz de permanecer muito tempo em nossa realidade. Quarta, um cidadão invisível, alguém que nunca deveria ter existido nos registros, mas que acidentalmente se manifestou no mundo físico. Cada teoria parecia mais estranha que a outra, mas todas tinham um ponto em comum: o homem era um enigma sem origem. O impacto no imaginário coletivo. Décadas depois, o caso ainda é lembrado como um dos maiores mistérios da espionagem e da existência humana. Escritores de ficção se inspiraram nele. Historiadores ainda procuram pistas em arquivos secretos. Pesquisadores paranormais apontam o caso como evidência de realidades paralelas. O mistério do homem sem identidade se tornou quase um mito moderno. Reflexões filosóficas. Além do suspense e das conspirações, o caso levanta questões profundas. O que define a existência de alguém? Se você não tem registros, documentos ou lembranças, você existiu de fato? A história desse homem é prova de que a realidade pode ser manipulada. Alguns acreditam que o caso é um lembrete sombrio de que o mundo que conhecemos é muito mais frágil do que imaginamos. O enigma continua. Até hoje, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O corpo foi enterrado, mas sua identidade permanece sem solução. E assim nasceu a lenda do homem que nunca existiu, alguém que talvez tenha vivido apenas para nos lembrar de que o inexplicável está sempre à espreita. O que você achou disso tudo? O homem que nunca existiu era um espião descartável, um viajante do tempo, ou uma entidade de outro plano? Deixe a sua teoria nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. E claro, não esquece de se inscrever no canal Coisa Estranha, deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também amam um bom mistério. Porque aqui a gente sempre mergulha nas histórias que desafiam o impossível. Até o próximo enigma. Tchau!